Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso galão e a gente começa o vídeo aí com o Globo Esporte, com essa bomba. Sim, a gente vai trazer informação aí sobre o Hulk, que pode estar de saída para o Fluminense. Ele e o Arana, os dois podem estar indo para o tricolor carioca. Então a gente vai falar muito sobre isso, vai depois trazer a Itatiaia falando muito sobre a saída já quase que certa do Arana. A gente vai falar muito no final do vídeo sobre o Hulk e sobre o Arana e sobre essa reformulação grandiosa que o nosso Galo tá fazendo. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Boa tarde pra você, chega mais, Globo Esporte tá no ar nesse sabadão. É final de semana de Natalon, né? Que é entre o Natal e o Ano Novo, sai o gorrinho de Papai Noel, entra a roupinha branca, as sementinhas de romão, o panetone também fica pra trás. Agora, vamos de notícias, né? Bastidores movimentados, central do mercado. Será que tem ídolo deixando o Galo pra ir pro Rio de Janeiro? Hulk e Guilherme Arana. Será que eles vão mudar as cores das listras? Do preto e branco vai virar tricolor? O Fluminense está interessado nos dois. Chega mais, o que tem de verdade? O que é especulação? Vamos acionar a Maria Cláudia Bonucci, que tá na Arena MRV, pra gente falar dessas duas situações. O atleticano dá até um frio na espinha perder Hulk e Arana de uma vez, Bonucci. Explica pra gente, vamos começar pelo Hulk. Boa tarde pra você, amiga. Vamos lá então, Maurício. Muito boa tarde para você e todo mundo que está com a gente aqui no GEL. Começando pelo Hulk, então, como você pediu. Nos últimos dias, o Fluminense entrou em contato com a diretoria do Atlético para poder entender, né, se existe uma possibilidade de negociar o atacante. A resposta do Atlético, a princípio, foi que não, nenhuma chance. Só que o Atlético também indicou, né, que nos próximos dias vai fazer uma reunião com o Hulk para tratar dessa situação. O Fluminense também entrou em contato com o staff do Hulk, né, a equipe que trabalha com ele, para manifestar esse interesse e dizer que vai ficar ali, né, monitorando essa situação para entender uma possível mudança de cenário. Mas, a princípio, foi só um contato inicial, não tem negociação rolando, né? Lembrando que o Hulk tem mais um ano de contrato com o Atlético e no fim dessa temporada ele chegou a dizer em entrevista, né, que se aparecesse uma proposta e que a diretoria do Atlético entendesse que fosse interessante para o clube negociá-lo, ele não iria se opor, mas por enquanto é isso, né? Não teve proposta pelo Hulk, não tem negociação em andamento, Maurício. O atleticano respira um pouco mais aliviado. Agora, Bonucci, deixa eu te aproveitar, porque essa questão do Guilherme Arana parece estar um pouco mais perto de se concretizar nessa transferência para o Fluminense. Até porque o Atlético trouxe essa semana o Renan Lodge, que também é um lateral esquerdo, para a mesma posição, jogador de seleção brasileira. Essa negociação do Arana para o Fluminense, Bonucci, está mais próxima de acontecer? Já tem negociação? Tá sim, viu, Maurício? No caso do Arana, há, né, uma negociação em andamento que evoluiu bastante nos últimos dias, já está naquela fase dos ajustes finais, né, para que o time carioca possa contar com o Guilherme Arana. O Fluminense fez uma proposta formal pelo lateral do Atlético, o Atlético respondeu com uma contraproposta, mas em relação às condições de pagamento. Fato mesmo é que a conversa evoluiu bastante nos últimos dias, está muito próxima aí de um desfecho final. E o que contribuiu, né, para que essas conversas avançassem tanto nesses últimos dias foi justamente o que você citou, né? A chegada de um outro lateral, o Renan Lodge, que inclusive já está aqui em Belo Horizonte para passar por exames e assinar contrato com o Atlético. O Arana está com 28 anos, está no Galo desde 2020, viveu, né, aqui em Belo Horizonte os melhores momentos da carreira dele. São 273 jogos pelo Atlético, 9 títulos, muitas convocações para a seleção e, ao que tudo indica, próximo de uma despedida. Maurício. E é muito jovem o Arana, né? 28 anos, joga muita bola. Bonucci, obrigado pelas informações, bom trabalho pra você, tá liberadíssima. O Atlético também se reforçando, o Galo reformulando o elenco e dentro desta reformulação, a situação de momento envolve o Arana, lateral esquerdo, ídolo, campeão de tudo no Galo, não vai ficar para a próxima temporada. Negociação com o Fluminense, existe, não existe, ele fica ou não fica? Responde aí, Henrique André, um abraço, boa tarde, Henrique. Boa tarde, Thiago, fez falta aqui, viu, Thiago, descansou? Revigoradíssimo após aquela visita à Barbacena, aquela leitoa maravilhosa em Cipotânia, pronto pro jogo. Que beleza, então vou te atualizar da situação do Galo e pra você também, que não acompanhou durante a semana, tava viajando,
A gente vai falar tudo sobre esse mercado da bola atleticano que começa a aquecer. Tá quente igual Belo Horizonte o mercado do Galo. E o Thiago destacou que o Arana pode deixar o clube, só que a gente tem que contextualizar. Porque ontem desembarcou na parte da manhã em BH o lateral esquerdo Renan Lodge, de 27 anos, que defendeu por último o Al Hilal, pediu a rescisão de contrato em setembro e desde então estava treinando lá no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense em Curitiba, lembrando que foi o Furacão que revelou. O Renan Lodge, que é jogador de seleção brasileira também, tá sonhando com uma vaguinha na Copa do Mundo, então escolheu retornar ao Brasil e escolheu o Galo também para este projeto ambicioso, lembrando que a gente tem a Copa do Mundo em junho do ano que vem. Bom, o Atlético traz um lateral esquerdo de seleção e espera abrir mão e negociar o seu outro lateral de seleção, que é o Guilherme Arana. E, para isso, o Atlético recebeu uma proposta do Fluminense, Thiago. A princípio, o Atlético não tinha gostado da proposta, fez a contraproposta e o Fluminense aceitou. Os clubes se acertaram. Falta um pequeno detalhe, que é um detalhe muito importante, que é o ok do Arana para defender o Fluminense a partir de 2026. E ontem a gente trouxe, com exclusividade aqui na Itatiaia, os valores desta tratativa, né? Quanto que o Atlético está pedindo para o Fluminense. São 5 milhões de euros e isso corresponde a 32, 33 milhões de reais. Então o Atlético negociando com o Fluminense a forma de pagamento, mas os valores já foram acertados. E tem esse detalhe, Thiago, porque conversando com pessoas próximas ao Arana, tá? Aqui que a gente apurou, que o Arana não esperava essa saída que para ele é repentina do Atlético. Tinha contrato até o fim, tem contrato ainda, né? Até o fim de 2027, esperava cumpri-lo, mesmo que tivesse aí o Renan Lodge como concorrente na posição. Então o Arana, ele não tem nada contra o Fluminense, viu, Thiago? Deixando isso claro, vê também que é um clube gigante do futebol brasileiro, mas fica triste por esta saída desta forma, esperava sair de outra maneira, principalmente por ser ídolo do torcedor do Atlético, ter história no clube, são 9 títulos conquistados, ele conquistou, né, todos os títulos do Hexacampeonato Mineiro, por exemplo, campeão brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil. Então o Arana não está gostando da forma com que a saída está sendo conduzida e falta justamente o ok do camisa 13 para o martelo ser batido. Ô, Nath Fiuza, na sua avaliação, está sendo mal conduzida essa possível saída do Arana? Hoje não tem jeito, né? A notícia acaba vazando mesmo, mas aí coloca-se muita coisa também sobre o pensamento. Ah, o Arana não quer, ah, o Arana quer, ah, é o clube que não quer e o Arana quer sair. Quer dizer, existem muitas vertentes de uma mesma notícia e óbvio que eu imagino que o Arana, reconhecido que é, ambientado que é o Atlético, ídolo que é, se tiver que sair, talvez que fosse numa outra situação. E aí é um direito dele, né, Nath Fiuza? Com certeza, né, Thiago? Eu acho que é natural que o jogador ele se sinta, assim, talvez um pouco chateado com essa condução, porque o Arana vem de um 2025 ruim, né? Acho que foi o pior ano dele com a camisa do Atlético, um ano em que ele tinha um desejo muito grande de fazer uma grande temporada, de se firmar, até por causa da questão da Copa do Mundo, né? Chegou a ser convocado ainda pelo técnico Dorival Júnior, eu estive junto com o Arana, cobrindo eliminatórias da seleção mais no início do ano, em março, depois ele foi só caindo e aí não foi mais chamado, veio o técnico Carlo Ancelotti, ele no Atlético também muito questionado, sendo substituído, e olha que o reserva dele nessa oportunidade do Caio Paulista, em nível técnico nem se comparava, e ainda assim o Arana não conseguiu ser uma unanimidade, e aí logo depois desse período ruim, vem essa questão de querer vendê-lo, e aí o atleta pode sentir, poxa, mas o que eu fiz nos anos anteriores, né? Mas o atleta tem que ter discernimento também que o futebol é isso. E o clube precisa avaliar a questão do custo-benefício, precisa avaliar a questão do momento, né? A chegada do Renan Lodge não é um impedimento para que o Arana permaneça, mas a chegada do Lodge é uma reposição à altura do Arana caso ele saia. E se mesmo depois de um ano de baixa o Atlético está conseguindo aí esse valor, talvez seja de fato melhor vender agora do que talvez um Arana que possa jogar muito menos em 2026, principalmente se o Lodge se firmar, porque eu acho
acho que ele chega com condição, com categoria e qualidade para ser titular desse time. Mas se os dois permanecerem, eu acho que isso também pode melhorar o futebol do Arana, no sentido de que vai ser uma concorrência muito mais pesada do que a concorrência que o Arana tinha com relação ao Caio Paulista, e são dois jogadores com a ambição de Copa do Mundo, então isso também pode pesar ali na competitividade no dia a dia. Eu acho que se ele for para o Fluminense, vai estar indo para uma equipe estruturada, o trabalho do Zubeldia lá terminou bem, é uma equipe que vai disputar aí Libertadores, tá? Nos torneios continentais, e o Atlético, o Henrique pode ajudar aí com a memória mais fresca, mas o Atlético estaria recebendo agora, em termos de euros, a mesma quantidade aí do que ele pagou no Arana na época, né? Mas agora seria um negócio mais rentável na conversão, e depois do Arana já ter dado muito retorno técnico, né? É isso, Nath. E lembrando também que tem uma situação emperrada, que é a do Juninho Capixaba, né? Jogador que foi destaque pelo Red Bull Bragantino, e ele só vem para o Atlético, obviamente, se o Atlético vender o Arana para o Fluminense. Então o Galo teria o Renan Lodge chegando como substituto do Arana e o Juninho Capixaba como possível substituto do Caio Paulista, que foi devolvido para o Palmeiras. O Galo não renovou o empréstimo. Ô Edu Panzi, nada na vida é permanente, é pra sempre. A não ser meu respeito por você. O restante, Edu, tudo é mutável, mas mudanças como essa, quando se envolve um grande nome, um grande ídolo, né? É muita gente na torcida do Galo que gosta, que idolatra o Arana. É sempre um movimento de mercado mais difícil do que uma outra transação qualquer, e merece um pouco mais de cuidado, Edu. Merece mais cuidado pelo tamanho do Arana na história do Atlético, uma história recente, que talvez seja o momento mais vencedor desse clube, e é fácil de entender, e talvez poderia ter sido um pouco mais fácil de ter conduzido essa situação, já que o Henrique traz essa informação do Arana surpreso. Quando eu digo que é fácil de entender, não é surpresa para ninguém que o Galo precisa de dinheiro, né? Ou alguém está surpreso com o Atlético precisando de dinheiro? Não. E você olha para o elenco do Atlético hoje para fazer dinheiro dentro desse elenco. Com o Everson não vai, com o Hulk não vai, com o Scarpa não vai, com o Bernard não vai. Estou citando as referências técnicas dessa equipe. O Alexander acabou de chegar, o Lianco está lesionado. Com quem que você vai fazer dinheiro? Talvez a proposta que tenha chegado nesse momento, de 5 milhões de euros, para o Arana, em que, coincidentemente, o Atlético encontrou no mercado uma oportunidade incrível, que foi o Renan Lodge. Aí você pega a oportunidade incrível, consegue trazer um jogador acima da média, Renan, e vê uma única proposta, talvez, de um bom nível para o seu caixa ele ser movimentado nessa época do ano, no Arana. Então senta e explica para o Arana, mas o Arana está viajando, faz uma chamada de vídeo. Arana, a gente não gostaria de desfazer, mas nesse momento é o que chegou, é para você, e coincidentemente nós conseguimos no mercado uma oportunidade com o Renan Lodge, está aparecendo outra com o Juninho Capixaba. A gente está entendendo que mesmo que não fosse a nossa vontade, imagino que não seja a sua, talvez seja agora o momento do final do ciclo. Mas a conversa precisa acontecer. E coincidentemente, o melhor momento do Arana em 2025 foi agora com o Sampaoli. Desde a chegada do Sampaoli, não só dele, né? Do Vitor Hugo foi o melhor momento, do Igor Gomes foi o melhor momento, do Bernard foi o melhor momento, do Hulk foi o melhor momento, que jogou 70% dos jogos com o Sampaoli, só não entrou nenhum e teve os melhores números sob o comando do argentino. Então, dá uma esperança de que essas referências técnicas que viveram seus melhores momentos em 2025 sob o comando do Sampaoli, que eles poderiam seguir vivendo bons momentos na temporada de 26. Mas eu acho que não está difícil de entender, mas que poderia sim ter sido melhor conduzido. E outra situação, você falou de ativos, né? É a situação do Rony também, no caso com o Santos, né? Os clubes avançaram e o Atlético pedindo também 4 milhões de euros e mais 1 milhão de euros depois, com metas a serem batidas pelo Rony, isso tudo estabelecido em contrato. Então, somando, né, o que o Atlético espera da venda do Arana e também do Rony, mais de 65 milhões de reais. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito ainda desse mercado da bola do nosso Galão da Massa. Cara, e primeiro o que pegou a gente de surpresa foi sobre essa informação da saída do Hulk, tá? Então, eu sinceramente fui pego de surpresa, não sei você, eu vou querer que você coloque aí, deixe nos comentários se você foi pego de surpresa ou não. Mas então, assim,
não tem nenhuma proposta. Você acompanhou aí no Globo Esporte sobre esse assunto do Hulk no Fluminense. Então, assim, cara, eu sinceramente acho que o Hulk poderia ficar ainda assim mais um ano, mas ele, durante todo esse ano de 2025, sob muita pressão nesse elenco, que verdadeiramente precisava pressão, porque o elenco esse ano de 2025 foi uma água de salsicha. Então o Hulk não estava vivendo um bom momento. E aí, determinado período do ano, ele falou, cara, que se ele não tem intenção de sair, mas se for melhor para o Atlético, se for beneficiar o Atlético, ele que se declara um atleticano agora, que aceitaria sair se for o melhor para o Atlético. Então, assim, a gente fica na expectativa de novas informações sobre isso, mas a princípio o Hulk fica no nosso Galo, tá? Agora, diferentemente da situação do Arana, que já está praticamente tudo certo, como você viu aí com o pessoal da Itatiaia, cara, falta o aval do jogador, tá? E eu acho que foi falado muito bem ali pela equipe da Itatiaia, do Rádio Esporte, sobre o momento. O Galo precisa vender, tá? O Arana foi um jogador de excelência, ajudou muito o Galo em vários momentos. Só que eu acho que é um momento dele explorar novos ares. Eu acho que é um momento ideal para ele ir para o Fluminense, mudar totalmente o ambiente, ter um treinador novo lá, então viver novos ares e, se Deus quiser, se dar bem lá. Claro que não contra o Galo, mas chegou o Lodge, Renan Lodge, a gente já sabe que ele vem para ser titular. Até para essa contratação acontecer, o Sampaoli falou com ele, falou que ia deixar ele montado nesse time para ser o melhor lateral do futebol brasileiro no ano que vem. A informação que chegou para a gente é essa. A promessa do Sampaoli é tornar ele o melhor lateral do ano que vem do futebol brasileiro. Então é fato que ele chega para ser titular. E tem mais ainda o Capixaba, que é um excelente lateral também, e nesse momento viria para ser reserva. E aonde que entraria o Arana nisso? Cara, felizmente para mim, chegou o tempo do Arana, a gente tem que agradecer demais por tudo que ele fez pelo nosso Galo, mas vai com Deus, Deus abençoe. É um momento que está propício para ser feita essa venda, pelo valor que vai conseguir. Praticamente vai conseguir o mesmo valor que pagou e fora tudo que o Arana ajudou o Galo a conquistar. Então, eu acho que é o momento do Arana sair de cabeça erguida, trouxe muita alegria para essa massa. Então, eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Primeiro, a situação do Hulk. Você acha que o Hulk deve permanecer, encerrar o contrato aqui que tem com o Galo, tem mais um ano de contrato, se eu não me engano? E a situação do Arana, você acha que é o momento certo dele partir? Tá bom com o Renan Lodge e mais o Capixaba para chegar? Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com a novidade, mercado da bola e tudo que está acontecendo na cidade do Galo, você encontra aqui no seu Jornal do Galo. Você que puder dar o like no vídeo, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticanos. E para fechar, se você puder mesmo, hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro fazendo as pesquisas, procurando matéria, informação, notícia, tudo do nosso Galão da Massa para trazer para você. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.